Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações sobre fundos imobiliários e ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos falar do VSHO11, o Votorantim Shopping. Trata-se de um fundo imobiliário de menor porte, aproximadamente 200 milhões de reais de patrimônio líquido, que tem apresentado um dividend yield bastante interessante. Vamos entender um pouco aí esse resultado, avaliar também o seu portfólio e comparar ele com outros fundos da bolsa. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar então trazendo os três ativos que compõem esse fundo. O primeiro deles é o Shopping Bay Market. É um shopping de 1994, com área bruta aí de menos de 12 mil metros quadrados, localizado na cidade de Niterói. Então ele fica na região central ali de Niterói. Não é um shopping tão grande, aliás, os três shoppings que compõem o portfólio desse fundo têm uma área relativamente mais baixa, né? O próximo é o Shopping Hortolândia, inaugurado em 2011. Tem 19 mil metros quadrados de área bruta locável. Fica localizado nessa cidade, próximo aí à cidade de Campinas, no interior de São Paulo. E o terceiro ativo é um shopping Valinhos, né, inaugurado em 2007, tem 15 mil metros quadrados de área bruta, localizado na cidade de Valinhos, também próximo à cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Então esses são os três ativos que compõem o fundo imobiliário. Vamos trazer então a informação consolidada do portfólio, né, comparando aí o resultado de janeiro de 2024 com janeiro de 2023. Então, o lucro operacional líquido, ele caiu ligeiramente, a gente vai ver o percentual, né? A vacância ela segue aí no patamar próximo a 12%. O fluxo de veículo teve uma leve queda e aqui temos uma ligeira inadimplência também em janeiro. Se a gente olhar os dados aqui, né, então a gente observa aqui queda de 3,8% do lucro operacional líquido e o fluxo de veículos pagantes, né, chama atenção uma queda de 11% aí nesse fluxo de veículos. Então, abrindo os resultados, né, pelos três ativos, né, a gente tem ali o Bay Market em Niterói, né, um crescimento de 22% no fluxo de veículos, mais uma queda no resultado operacional líquido de 18%. Já o Shopping Hortolândia teve uma queda de 20% no fluxo de veículos, mais um aumento no lucro operacional de 6%, aí um pouco acima da inflação praticamente. E Valinhos uma queda de 6% nos veículos e uma queda de 1,2% no resultado operacional líquido. E aqui temos a evolução, né, o gráfico dos principais indicadores, né? Então, o Bay Market em Niterói, uma queda importante aqui do lucro operacional. A vacância, né, apresentou aí uma ligeira queda em relação ao que se tinha no ano passado. Na verdade, essa vacância já vinha mais baixa ali nos últimos meses de 2023. Já o shopping de Hortolândia, a gente tem aqui um ligeiro crescimento no lucro operacional, vacância, um ligeiro aumento ali, né, mas ela vem em patamar semelhante ao que vinha nos meses anteriores. Né? A inadimplência aqui a gente observa que ano passado tiveram vários meses aí com inadimplência um pouco mais relevante. E o Shopping Valinhos chama atenção especialmente o patamar de vacância dele aí na casa de 25%, né? Então é um ativo aí que o investidor tem que ficar atento, né, em termos de resultado. Trazendo então os destaques, né, o total de receitas do fundo aí na casa de 3,3 milhões de reais, do qual a maior parte aí vem do aluguel mínimo, que é 2,2, né, e 500 mil reais na parte de aluguel complementar. Então, a gente tem também uma receita de estacionamento que também é relevante na casa de 320 mil. Por isso até ele faz esse controle aí do fluxo de veículos. Abrindo os dados aqui nos últimos 12 meses, né, chama atenção aqui um ponto importante para o investidor, o resultado por cota de 8,32 e uma distribuição de 8,58.
Portanto, o dividend yield desse fundo ele está, de certa forma, contaminado ali com uma distribuição mais alta do que o resultado dele nos últimos 12 meses. Então, esse é um ponto de atenção também para o investidor. O resultado dele, de maneira geral, foi muito melhor do que o IFIX nesses últimos 12 meses, né? A gente tem essa comparação. E aqui temos a evolução, então, do resultado, né? Chegar ao resultado em janeiro ali, um resultado ligeiramente melhor do que os outros meses anteriores, né? Mas ele tem ficado ali nesse patamar aqui, ó, acima de 67 e até 1,07 por cota. Outras informações, então temos aqui a cota patrimonial que tem ficado na casa dos R$ 100 aproximadamente e uma variação de cota de mercado e fez aí o valor a relação preço-valor patrimonial que estava muito baixa na casa de 0,63 aumentar aí chegando a 0,82. O fundo teve uma valorização de cota nos últimos 12 meses. O fundo também tem aumentado o interesse do investidor, né? Temos aumentado aí o número de cotistas, aí, chegando próximo aos 4.000 cotistas. Nesta tabela, então, temos a comparação do VSHO com outros fundos de shopping. Aproveito para deixar, né, o comentário. A gente fez recentemente um comparativo com os maiores fundos de shopping, né, com os maiores liquidez da bolsa. Vou deixar o link do vídeo aqui, se você tiver interesse, né? É só clicar ali e acompanhar o resultado. A gente fez uma análise bem completa, falando da dívida, dos ativos, né? Ficou bem legal o vídeo. Caso tenha interesse, vou deixar o link aqui. Então, o VSHO ele tem um dividend yield mais alto, né? 10,7%. Mas a gente tem que saber que, de fato, esse dividend yield mais alto ele foi maior do que o resultado do fundo. Então, temos que ficar atento aí. Possivelmente o fundo ele vai diminuir a distribuição ali para compatibilizar as coisas, né? O dividend yield em 3 anos houve um crescimento de 13%, que é um valor relativamente baixo, já que outros fundos ali de porte semelhante, né, cresceram mais do que 20% ali, os 3 últimos da tabela, né? Liquidez é um fundo de menor liquidez, né? Então é preciso atenção ali em relação a valores de compra da cota, né? Uma vez que no momento que for vender, né, você pode ter o seu valor de cota penalizado aí pela menor liquidez. E é um fundo que possui aí 4.000 cotistas, né? Seu percentual em caixa de 1,1% e o patrimônio na casa de 200 milhões. Sua taxa de administração ela está num patamar aí mediano, né, comparando com os outros. O resultado, quem investiu há 1 e há 2 anos atrás, né, chama atenção especialmente a um ano que pegou uma valorização de cota bastante importante. Aí somando os resultados, chega a quase 40%. Quem investiu há 2 anos ficou com 22%, ainda assim o resultado maior do que a inflação, né? E no gráfico de cota a gente percebe bem claramente esse efeito, né? Quem investiu há um ano pegou um vale ali, né? Um valor mais baixo de cota desse fundo e pegou toda essa subida aqui, né? Isso é a importância muitas vezes de ir acompanhando o fundo e de repente buscar uma cota de um fundo que você já tenha estudado, conheça bem ali as suas informações e esteja bem seguro no momento eventualmente de baixa no mercado, né? A relação preço-valor patrimonial dele nesse momento está na casa do 0,8, né? Então, e ele tem distribuído aí nos últimos 2 anos algo em torno de 67 centavos por cota. E finalmente vamos por os pontos positivos e negativos do VSHO11. Do lado positivo, ele teve um resultado bastante interessante, principalmente nos últimos 12 meses, né? Bem acima do IFIX. É um fundo que teve um crescimento do número de cotistas e tem um bom dividend yield nos últimos 12 meses. Mesmo considerando ali uma distribuição que seria um pouco abaixo do seu resultado, ele ainda ficaria com um resultado interessante, né? Do lado negativo, a gente tem um fundo que é um fundo de menor porte, né? Ele tem somente 3 ativos, sendo que um dos ativos com mais de 40% do lucro operacional líquido.
A queda do lucro operacional líquido do portfólio no último ano, né, de maneira geral, isso é um dado importante. O shopping Valinhos, com alto nível de vacância, na casa dos 25%. Ele distribuiu um valor acima dos resultados nos últimos 12 meses, então cuidado com o dividend yield histórico dele. E é um fundo também que, pelo seu menor porte e menor número de cotistas, ele apresenta uma baixa liquidez. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.